Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, programa Manancial de Água Viva nesta tarde de hoje. Agradecendo a Deus por essa grande oportunidade de estar mais uma vez aqui. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, lute para realizar os seus sonhos. Apresente-os diariamente a Deus, crendo que Ele lhe concederá vida, saúde e estratégias para conquistar os seus ideais e ver cumprido todas as promessas que Ele lhe fez. Amém? Boa tarde, queridos ouvintes. Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde, todo o meu pessoal da Maracaípe. Boa tarde, meu programador. Estamos aqui novamente, meu amado, para a honra e glória de Jesus. Vamos começar sem mais demora. Vamos lá. Entrando no ar, o programa Manancial de Água Viva. Refrigera nossa alma, é que nossa sede sacia. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Não posso me calar, vou proclamar o Deus que eu sirvo. Não posso aqui ficar calado sem nada falar de um Deus que abre o mar e o crente passa a pé enxuto e faz o inimigo no mesmo mar se afogar. É esse o Deus que a minha alma adora. Quando ele implora, a resposta logo vem. Se o inimigo contra mim apronta, fica de cabeça tonta, ao meu Deus ninguém detém. Ele é quem faz o fraco fica forte, ter vitória. Ele é quem faz o crente triunfar com sua glória. Ele é quem faz na luta o crente fiel prevalecer. Ele é quem faz sua vida revestida de poder. Não posso esquecer as maravilhas que Jesus já fez. A Bíblia diz que 10 leprosos foram limpos de uma só vez. Cego viu, mudo falou, surdo ouviu, coxo e paralítico andou. Até quem estava morto há 4 dias ressuscitou. E quando pelo meu e o teu pecado naquela cruz deu um brado,
vitória. Ele é quem faz da luta o crente fiel prevalecer. Ele é quem faz sua vida revestida de poder. Ele é quem faz o fraco fica forte e ter vitória. Ele é quem faz o crente triunfar com sua glória. Ele é quem faz da luta o crente fiel prevalecer. Ele é quem faz sua vida revestida de poder. Sua vida revestida de poder. Sua vida revestida de poder. Ele é quem faz. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações.
de doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Vai ter rebuliço, o povo vai ter que ver Deus te abençoar, porque a prova de hoje não vai passar. Está registrado e Deus manda te dizer. Vai ter reboliço na tua casa, quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus se lembrou de você. Tu tens herança, tu tens histórico diante do teu Deus. O teu tesouro está guardado lá no céu. Deus viu teu saldo e resolveu pagar com juros. Agora mesmo uma comitiva de anjos te visitou. Quem estava enfermo da cama se levantou. Doença some na presença do Senhor. Por isso tem reboliço, o povo vai ter que ver Deus te abençoar, porque a prova de hoje não vai passar. Está registrado e Deus manda te dizer. Vai ter reboliço na tua casa, quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus se lembrou de você. Escuta, irmão, alguém não gosta porque és pentecostal. Tem tanta gente planejando o teu mal, mas Deus quebrou de Satanás a armadilha. Quando ele viu que por você tem quem peleje essa guerra, pegou as malas e partiu aqui da terra, pois por você tem batalhão celestial. Por isso tem reboliço, o povo vai ter que ver Deus te abençoar, porque a prova de hoje não vai passar. Está registrado e Deus manda te dizer. Vai ter reboliço na tua casa, quem não é crente vai ser. Papel que estava embaixo vai
Papel que estava embaixo vai passar pra cima. Hoje tem bênção, Deus se lembrou de você. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Vocês por acaso sabem qual é o caminho de volta? Eu quero deixar para vocês aqui um pouquinho de algo que eu entendo que é o caminho de volta. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa é a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Ora, o caminho de volta, esse caminho é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus, foi Ele que propôs o caminho da restauração. Quando Ele nos fala, através desse versículo, o caminho de volta, o caminho de volta. O caminho de volta é justamente esse, a restauração. Cristo, com isso, Ele nos apresenta alguns passos práticos que nós devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Você caiu ou você continua caído, mas você quer voltar? Existem alguns passos para que você possa voltar ao primeiro amor. Eu escolhi três, e tem mais, mas eu só escolhi três. O primeiro eu escolhi é lembra-te. O segundo que eu escolhi é arrepende-te. E o terceiro que eu escolhi é volta à prática das primeiras obras. Nesse primeiro item que eu escolhi, esse primeiro caminho, ou esse primeiro passo, é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Eu acho e eu encaro assim que esse primeiro ato é isso aí, é você recordar do tempo anterior que você tinha o primeiro amor e que você deixou para lá e que você, em deixando para lá, você perdeu o primeiro amor. Ora, não há maneira melhor de retomar do que esta. Não há maneira de retomar do que esta. É relembrarmos os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. É tão bom relembrar isso, mesmo que você não tenha se desviado, não tenha largado os caminhos do Senhor, mas é bom você ter em mente sempre sair os momentos que você teve de fé nos primeiros dias, quando você aceitou Jesus e a experiência inicial que você teve com Ele. Porque no livro sagrado também o profeta Jeremias nos declara isso, quando ele fala lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, quando ele diz: quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. Olha só como é certinho, certinho, certinho. Isso que eu acabei de falar para vocês, como se encaixa nesse capítulo, nesse versículo do livro de Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ele diz aqui, trazer à memória, trazer à minha memória e a sua, aquilo que pode dar esperança. Que esperança? Esperar algo, é ter desejo do que você quer conseguir de bom, de melhor e de mais suave, de mais tranquilo. Eu creio também que algumas lembranças têm o poder de produzir em você e em mim um caminho justamente de restauração. Mas muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido. Quando você se afasta do Senhor Deus, muitas vezes você não se dá conta daquilo maravilhoso que você perdeu. Aí vem uma boa forma de dimensionarmos essas perdas, é contrastarmos o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Então veja aí como é maravilhoso você sentir que deve trazer a memória, e que você trazendo a memória, você pode dar uma nova esperança à sua vida. Aí eu me reporto então para o outro, arrepende-te. Eu acho que eu encaro esse como o segundo passo. E esta é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos lá no livro sagrado, lá em Éfeso, quando ele diz, arrepende-te. Arrepende-te, é ele que diz no livro sagrado, lá em Éfeso. Não basta nós termos apenas saudades de como as coisas eram anteriormente. Não. Não basta só isso. É preciso que nós sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Você tem que sentir dor. Você tem que sentir arrependimento. Você tem que sentir tristeza. Você tem que se lamentar, chorar por ter perdido o primeiro amor. E com isso tudo, você tem que aproveitar, clamar e pedir perdão. Clamar pelo perdão de Deus. É imperativo você reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse com Deus. Você precisa se arrepender para voltar ao primeiro amor. Lá os profetas do Antigo Testamento, como Tiago bem definiu, nós devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor Deus. Deve haver choro, lamentação e humilhação. Veja lá no livro sagrado, a Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 8 e 10, quando diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha como esse versículo nos fala claramente aquilo que eu disse há poucos instantes. Nós temos entre você que largou o primeiro amor, você tem que se humilhar, tem que se derramar, tem que chorar, tem que clamar.
na presença do Senhor Deus, se arrepender, e Ele então irá te exaltar. Agora, eu quero também explicar para vocês rapidinho que o fato de se humilhar perante o Senhor é o caminho para a exaltação ou restauração diante dele. Se você reconhecer que abandonou o primeiro amor e que você tem que separar rapidamente um tempo para orar, chorar em arrependimento diante do Senhor e buscar uma renovação. É com essa renovação que você vai chegar ao primeiro amor. Porque eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é a cura em si, não. Mas é um passo em sua direção. É justamente um estágio de preparação para poder você dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso, aí eu ainda tiro um terceiro item desta mensagem, que é volta à prática das primeiras obras. Olha, meus amados, não basta apenas reviver as lembranças e chorarmos, não. Temos que voltar a fazer o que abandonamos. E o que nós abandonamos? Essas primeiras obras, as primeiras obras a que Cristo se refere, não são o primeiro amor em si, não, unicamente em si, mas estão atreladas a Ele. São a forma de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Eles então têm a ver com a forma pela qual o buscávamos e também a maneira como servíamos. Sabe por quê? Porque Jesus não protestou, porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam mais, como anteriormente. Entendeu por que Jesus ficou triste com Éfeso? Porque ele sentiu que o povo de Éfeso já não o amavam mais como anteriormente. Então, com essas palavras que o Senhor Deus nos deixa e passa para nós precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Nós precisamos, além disso, voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. Então, presta atenção. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que um amor total. Porque o Senhor Deus, Ele quer de nós o nosso amor total. Nós entregarmos totalmente a Ele. Porque Ele se entregou totalmente na cruz do Calvário por amor de nós. Então, que possamos sempre nos apossar da graça do Senhor para vivermos intensamente a nossa obediência ao maior mandamento que o Senhor Deus nos deixou, que é o amor. O amor é o ato mais importante em toda a nossa vida. Amém? Porque até aqui Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Oi, amados queridos, eu gostaria de falar para vocês agora sobre um assunto da Bíblia, lá em João 11, muito importante, que fala sobre a morte de Lázaro. Veja bem, o Lázaro ficou enfermo lá em Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor.
e tinha enxugado os pés dele com seus cabelos. E de repente o seu irmão se achou enfermo, Lázaro. Mandaram-lhe então, lembraram de Jesus, né, que Jesus era seu amigo, tinham intimidade com elas, com os três, né? E mandaram então um recado para Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha, bem lindo o recado. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas me disseram: está enfermo Lázaro, meu irmão. Mas elas tinham certeza que eles eram muito amados pelo Senhor Jesus. E Jesus recebeu aquele recado, e no momento em que recebeu, ele simplesmente não se abalou, como sempre, né? É aquela tranquilidade passivo. Ele era passivo em tudo, em todas as coisas. Aí, o que acontece? Jesus, então, quando viu aquele recado, ele simplesmente não se desesperou, não largou o que estava fazendo seu ministério para ir correndo atrás, nada disso. Ele simplesmente disse: ora, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus já sabia o que ele iria fazer com Lázaro. Então, se ele fosse correndo naquela hora, ele não iria fazer o milagre que ele fez na vida de Lázaro. Está entendendo? Ele não ia, se ele fosse largar esse ministério, ficar aí os discípulos, eu vou correndo, vou ver que Lázaro está enfermo e tal. Mas ele sabia que aquela doença não era para a morte. Aquela enfermidade não era para a morte. Tanto é que ele passou para o mensageiro dizendo isso, né? Aquela enfermidade era para a glória de Deus e para que o Filho dele, que era Jesus Cristo, fosse glorificado por ela. Ora, mas Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele amava demais, demais. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele, além de receber a notícia pelo mensageiro, não foi correndo nem nada, disse isso que eu acabei de falar agora, e ele então permaneceu mais 2 dias no mesmo local onde ele estava pregando, dando seu testemunho e fazendo os milagres. Depois desses 2 dias, ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Ele disse: vamos voltar, vamos para aquela... Depois de 2 dias, né, que ele soube do recado de Marta e Maria, vamos voltar. E os discípulos, preocupados, porque ele já tinha sofrido uma perseguição lá muito grande: meu senhor quer voltar ainda para aquele lugar em que procuraram te apedrejar? E Jesus então responde: não há 12 horas do dia. Jesus responde para eles: não há 12 horas no dia? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Certo? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou para os discípulos esta parábola, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, ele apenas dorme, mas vou despertá-lo do seu sono. Olha, é uma sabedoria. Só ele mesmo podia ter sabedoria, né? Ele sabia. Para lá, para o pessoal, Lázaro já tinha morrido. Ele morreu e ficou 4 dias. Quando Jesus chegou lá, ele já era quarto dia que ele estava morto. Mas ele, bem tranquilo, ele disse: não se preocupem não, meus discípulos. Não se preocupem. Deu essa parábola: se andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. De noite tropeça, porque não há luz. E depois ele acentua aqui. Depois disso ele disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram então, quando ouviram isso, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono.
Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Olha, ele falou que estava dormindo, né? Lázaro dorme, mas que ele iria despertar do sono. Já os discípulos perguntaram se Lázaro seria salvo, estava salvo, mas eles estavam preocupados com o repouso do sono, que era a morte, né? Era a morte. Então Jesus disse claramente para ele: Lázaro está morto. Pronto, aí vocês querem saber, Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então ele disse: Lázaro está morto? Vocês estão dizendo que Lázaro está morto? Né? Eu estou dizendo que Lázaro está apenas dormindo e que eu irei lá acordá-lo. Mas vocês estão dizendo que ele está morto? Então tá bom, ele está morto. Para vocês ele está morto. Mas se eu dissesse claramente para vocês, Lázaro está morto, e aí vocês não iam acreditar. E vocês não iam acreditar. Né? Fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Ele deu graças a Deus, não está lá. Não está lá. Para que aqueles que o acompanhavam, os seus discípulos, acreditassem nele. Acreditassem que ele ia tirar Lázaro do sono. E aí acrescentou: vamos lá, vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Esse era o do contra. Esse Tomé não acreditava em nada. Ele não acreditou nem que Jesus tinha sido morto e ressuscitado. Foi preciso Jesus aparecer para ele: toca aqui, ó, toca aqui, vê aqui onde foi furado com pregos. Então, acredita agora que sou eu ressurreto? Então ele sempre era do contra. É que ele falou: vamos também nós para morrermos com ele. É incrível como é que a pessoa... É por isso que tem muita gente descrente. Isso não é adiante, não. Hoje em dia também existe. As pessoas estão vendo ali como é que Jesus fala, como é que Jesus faz, mas aí não acreditam, não levam em conta e não acreditam mesmo. Como esse Tomé, que era totalmente descrente. E aí depois eles chegando lá, 4 dias depois eles chegaram lá em Betânia, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, outra forma de incredulidade. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe rapidamente ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A Marta era sempre aquela que se preocupava com as coisas do mundo, da casa bonita, casa arrumada, casa limpa, né? Não tinha um pingo de fé no seu coração. Mas já a Maria não. A Maria era comedida, Maria era mais voltada para as coisas espirituais. Então ela corre ao encontro, Maria ficou sentadinha lá, mas ela correu ao encontro e foi lá se encontrar com Jesus, antes dele chegar à sua casa. E aí o que ela fala? Senhor, abraça, né? Ele diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus, como sempre passivo, naquela tranquilidade dele. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas aí Jesus disse: não se preocupa não, Marta. Não se preocupe não, teu irmão há de ressuscitar. E ela respondeu: sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha a pouca fé que essa mulher tinha. Ela já sabia que Jesus tinha feito vários milagres, uma enormidade de milagres, mas até então ela não acreditava. Ela disse: eu sei, mestre, eu sei. Vai ser a ressurreição que eu acho que o Senhor está falando, é aquela que vem no último dia. Mas Jesus disse: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dei uma lição de moral nela, né?
a lição de moral. Ela veio pensar que era a ressurreição no final do mundo e tal, mas Jesus disse: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Ele disse isso para ela. Aí perguntou assim: crê tu isso? Aí ela caiu em si, né? Ficou arrependida e disse ela assim: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Agora eu creio, pelo que o Senhor está falando, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo-lhe: o mestre está cá e chama-te. Ela ouviu aquilo, ficou passada, né? Que o Senhor Jesus deu uma tapa sem mão na cara dela, falando para ela que as coisas que ela teria realmente de ouvir, diante que já tinha escutado tantas coisas antes na casa dela do que o Senhor Jesus falava. E ela ficou sem graça e correu, foi chamar a irmã e dizer que o Senhor Deus, Jesus, estava chamando Maria. O mestre está cá e chama-te. Então Maria levantou-se e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus ainda não tinha chegado na casa mesmo. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Aqueles que estavam dentro da casa dela ali com Maria, chorando, prestando condolências, não entenderam que Marta falou e carregou a irmã ao encontro do Senhor Jesus. E aí eles disseram: você vai ao cemitério chorar para o seu irmão lá? Vamos te seguir. Aí eles todos seguiram. Tendo, pois, nesse momento, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria usou as mesmas frases que a outra, mas ela lançou-se aos pés, mas ela falou isso de uma maneira diferente da outra. A outra falou de uma maneira de escárnio, de zombaria, mas ela não, ela foi de tristeza. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então, e ela começou a chorar. Jesus então, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, todos juntos, que com ela vinha, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. Jesus, quando viu aquela cena, Maria jogada aos seus pés, chorando copiosamente, aquelas pessoas que estavam na sua casa, que a seguiram também juntamente com ela chorando. Então o Senhor ficou, naquele momento, Jesus Cristo ficou meio constrangido. Aí pergunta para ela: onde puseste? Diz, onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus, então, é a primeira vez durante toda a passagem da Bíblia que a gente vê falar sobre isso. Jesus chorou. É a primeira e última e a única. Em parte nenhuma mais você vê a grandeza do amor que ele tinha por Marta, Maria e Lázaro. Ele se comoveu, ele ficou tão constrangido quando viu aquele derramamento do Espírito de Maria, juntamente com o povo que a seguia, e ele se perturbou de uma maneira tal que ele chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aí já vem, olha, as pessoas não se sentem daquilo que vai falar. Por isso que Tiago fala que a língua é uma coisa séria. Porque os discípulos que acompanhavam ele amava, ele chorou, então realmente ele o amava. E por isso, por que ele não veio quando antes ele estava ainda enfermo? Passou mais 2 dias lá. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, Jesus ficou constrangido, abalado, a ponto de chorar, né? Aí ele foi ao sepulcro. E quando chegou ao sepulcro, onde Lázaro estava
estava ali, no seu corpo ali, naquele sepulcro, e ele observou que tinha uma pedra bem grande na entrada. E Jesus falou, chamou Marta e disse... Não, aí ele veio e ficou observando, tinha uma pedra muito grande. Aí Marta disse, Senhor, ele já cheira mal, 4 dias que está aí e tal. Mas Jesus disse, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Olha, continua acentuando para ela, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Chama alguns aí e manda tirar essa pedra. E assim aconteceu. Tiraram a pedra, né, que estava onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Olha que milagre espetacular, milagre maravilhoso foi essa ressurreição de Lázaro. 4 dias já morto, já cheirava mal, mas ele tinha que mostrar a glória dele, dada pelo Pai. E ele só podia fazer isso para mostrar aquelas pessoas depois que Lázaro tivesse morrido. E assim houve, né? E assim aconteceu. E ele mostrou o poder de Deus, o poder de seu Pai em sua vida. Lázaro sai para fora. E ele saiu e tiveram que tirar aquelas coisas que envolviam, né? Quando as pessoas morriam, envolviam em faixas, em atas e tal. E Lázaro ficou totalmente curado, renovado, acordou do sono, o sono que, como Jesus disse lá antes, Lázaro dorme. Portanto, amados, não preste atenção, não duvide do amor de Deus, não menospreze, não ridicularize com o que está no livro sagrado. Isso aqui é um exemplo para todos vocês. Não ridicularize, não desacredite da palavra do Senhor que está no livro sagrado. Seja firme, seja forte, acredite tudo que o Senhor Deus diz aqui nesse livro, porque é a palavra dele aqui que está escrito neste livro sagrado, que é a Bíblia do Senhor Deus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Procura Jesus. Lázaro está morrendo, logo vai perecer. Se ele não chegar, todos vamos sofrer. Ele é nosso irmão entre os mais queridos. Vai procurar Jesus e avisa ele que seu amigo está mal. Se ele chegar a tempo, a mudança é total. Corre e avisa ele pra vir sem demora. Encontraram Jesus em Jerusalém e lhe deram a notícia: Lázaro está enfermo, precisa de visita. Mesmo ouvindo aquilo, em Jerusalém ficou. 2 dias se passaram. Ao chegar em Betânia, alguém se apresentou e disse ao mestre: o Senhor se atrasou. Sepultado está e o Senhor não chegou. Mas o interessante
é que Jesus trabalha de forma diferente. Chegou ao sepulcro, mandou tirar a pedra da frente, para que todos entendessem que Ele tem poder. Ele trouxe guarida, mandou a morte embora e trouxe de volta a vida. Surpreendeu a todos com a sua visita, sem se importar se tinha 4 dias ou mais. Quando Ele chega, a morte tem que ir embora. Quando Ele chega, é pra mudar a história. Quando Ele chega, mesmo que esteja morto, tem que ressuscitar. Quando Ele chega, a tristeza vai embora. Ele traz alegria, também traz vitória. Fica tranquilo, meu irmão, nessa hora Ele aqui vai chegar. Jesus não chega tarde, Ele é pontual, sempre chega na hora. Ele faz como quer, dele é toda a glória. Se Ele ainda não chegou, é que não é o tempo. Jesus não chega tarde, a morte pra Ele é apenas um sono. E quando Ele chegar, tem mudança nos planos. Irmão, não se preocupe, Jesus vai chegar. Jesus não chega tarde, Ele é pontual, sempre chega na hora. Ele faz como quer, dele é toda a glória. Se Ele ainda não chegou, é que não é o tempo. Jesus não chegou tarde, a morte pra Ele é apenas um sono. E quando Ele chegar, tem mudança de planos. Irmão, não se preocupe, Jesus vai chegar. Não se preocupe, Jesus vai chegar. Não se preocupe, Jesus vai chegar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou.
Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. O Senhor Jesus, certo dia, quando andava aqui na terra e que estava ao lado dos seus discípulos, ele falou para eles, porque era costume do Senhor Jesus sempre sentar com eles, onde eles andavam, paravam um pouco, sentavam, e ele comentava sobre as suas parábolas, ele contava as suas parábolas, e os discípulos ficavam todos assim, de boca aberta, porque cada coisa que eles não entendiam, só depois que os acontecimentos é que eles vinham entender. Mas no momento, eles ficavam assim, estupefatos, de boca aberta, assim, olhando, e o Senhor Jesus falando para eles. Um certo dia, numa dessas ocasiões, o Senhor Jesus falou para eles assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então aqui ele está dando uma explicação para os seus discípulos que todo aquele que escutar a palavra dele e as praticar, quer dizer, nós que ouvimos a palavra do Senhor, que escutamos a palavra do Senhor, que está contida no livro sagrado, e a praticamos, porque não é só ouvir, nós temos que ouvir e praticar. Por isso, naquela época, o Senhor Jesus falou para os discípulos, né? Não, olha, ele não disse assim claramente, assim, ouvir e praticar, não. Ele disse, seria todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Olha, escutar o que ele disse e praticar o que ele disse. Ele assemelha aquele homem prudente. Olha o exemplo que ele deu. Olha o exemplo que ele deu, maravilhoso. Edificou sua casa sobre a rocha. Então, imagine, se você escuta a palavra do Senhor todos os dias, de qualquer maneira, se você escuta e põe no seu coração, na sua mente, que você tem que praticar aquilo que o Senhor Deus está nos ensinando, você será como este homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E ele continua explicando, ele colocou essa casa sobre a rocha, depois desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Então é assim mesmo conosco, queridos amigos, meus amados ouvintes. É assim mesmo. Quando você escuta a palavra do Senhor e você pratica os seus ensinamentos, pode vir o que vir. Como o Senhor Deus disse, desceu chuva, correu rios, ventos fortes sopraram, né? Tudo isto aconteceu, é como acontece conosco. Pode vir o que vir, gente reclamando, gente dizendo que não é, que a palavra não é assim, gente vindo com outros tipos de ensinamentos, falsos profetas ensinando coisas que não devem, e muitas outras coisas mais que podem te tirar deste conceito que Deus nos ensinou, ouvir a palavra dele e praticar. Então, coloque isso que ele falou e que nos ensinou desde a época em que ele passou por aqui, que se nós fizermos isso e praticarmos assim como ele nos ensinou, a nossa vida será firme com ele até o dia da nossa morte. É como um homem aí que edificou a sua casa sobre a rocha. Seremos firmes, fortes, fiéis à palavra do Senhor, porque nós estamos alicerçados, nós construímos a nossa fé, nós construímos o nosso objetivo, nós construímos a nossa salvação. Tudo isso e mais coisas alicerçada na palavra do Senhor, e praticando e acreditando e confiando e crendo. E se fizermos assim, a nossa casa não será derrubada. Como esta que eu vou falar a seguinte. Aí o Senhor Deus continua falando para seus discípulos, olha só. Aqueles que ouvem minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí é agora o resumo disso que eu acabei de falar acima. Se você escuta, se você lê, se você aprende, se você ouve falar, tudo a respeito do Senhor Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, as suas leis, e não cumprir tudo isso corretamente, bem direitinho, aí nós seremos comparados àqueles homens insensatos. Não os sensatos que construíram sua casa sobre a rocha, mas sobre os insensatos que construíram a sua casa sobre a areia. Porque aí, se você constrói uma casa sobre a areia, o que é que acontece? Vem a chuva, vem o vento, e tudo que acontece que vem tempestivamente com a revolta da natureza, o que é que acontece? Aí, quando passa naquela casa, é as enchentes, a ventania, terremoto, e tantas outras coisas mais, aquela casa vai à queda, aquela casa se desmorona, porque ela não foi edificada na palavra. Quer dizer, qualquer ventinho de doutrina contrário que toca em você, você cede, você acredita, você vai atrás, você vai seguindo os ensinamentos que não é certo, e você esquece que você tem que seguir é a palavra do Senhor. Você tem que ouvir, aprender, praticar, crer, ter fé, fortaleza, coragem. E pode vir quem quiser dizer, não, isso aí não serve, não, você está ouvindo isso, você só tem que ouvir a palavra do Senhor. Outros ventos que vierem para perturbar a sua vida espiritual, não permita, não aceite, porque para você não ficar igual aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus, então, com essas palavras que ele ficou falando aos seus discípulos, ele concluiu o seu discurso dizendo: a multidão se admirou da sua doutrina.
E aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, as suas palavras, quando ele contou tudo isso que eu falei acima, aquela multidão que estavam ouvindo, inclusive os seus discípulos, ficaram super admirados. Como é que esse homem tem uma doutrina tão especial, como ele fala coisas que tocam nosso íntimo, tocam nosso coração. Só um filho de Deus, um Messias que pode fazer isso. E por isso que eles ficaram fiéis até o fim, até a sua morte, foram fiéis, e aqueles que aceitaram a época de Jesus morreram todos para a salvação. Então, tudo isso por quê? Porque Jesus os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade ao falar, ao explicar, ao ensinar. E aquela autoridade dada por ele é que tocava nos corações, tocava em cada um, dentro do seu ser, no seu íntimo, na sua alma. E eles aceitavam passivamente, e aqueles que não o conheciam, que não sabia, que não acreditava, de repente se rendia àquelas palavras maravilhosas dadas com autoridade pelo Senhor Jesus e caía todos rendidos, entregando suas vidas a Ele, porque o Senhor Deus ia tomar conta de todos, como Ele toma até hoje. Se nós nos rendermos, se nós entregarmos nossa vida verdadeiramente, em espírito e em alma, para o Senhor Jesus, nós somos também bem aceitos pelo Pai que está nos céus. Amém? Porque até aqui nos ajudou. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Momento de reflexão no programa Manancial de Água Viva com o bispo Roterdã Araújo. Vamos a todo o programa Manancial de Água Viva com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para meditar na palavra do Senhor, se encontra no livro de Tessalonicenses 3, do versículo 6, que vai falar: Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente grato a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. Noite e dia estivemos em oração para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Amém? Amado apóstolo Paulo está contando da chegada de Timóteo, que tinha vindo lá de Tessalonicenses com boas notícias. O que tem a ver isso com você que está aí nos ouvindo nesse momento? Tem a ver que o trabalho que tem sido desenvolvido através da Rádio Maracaípe, a pastora Renivalda, e o programa Manancial de Água Viva, é aquilo que Paulo
está dizendo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses eram um povo ligado a ídolos, a culturas que não glorificavam a Deus. Eles glorificavam a deuses, não ao Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo, ele teve essa missão dada por Jesus Cristo de ser os apóstolos dos gentis. E um dos alunos de Paulo era Timóteo. Paulo instruía Timóteo, e Paulo teve em Tessalonicense e deixou lá Timóteo pregando a palavra do Senhor. E Timóteo vem agora trazendo as notícias. E Paulo está dizendo, através desta carta aos Tessalonicenses, que ele estava muito feliz, porque Timóteo tinha acabado de chegar, trazendo notícia da parte de vocês, diz ele, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. É isso que nós queremos, que todo ouvinte do programa Manancial de Água Viva escute a palavra que é proferida através dos louvores, através da oração, através das comunicação que a pastora faz e todos que faz parte do programa, é que essa palavra ela seja a semente que encontre uma terra fértil no teu coração. E essa palavra te traga, através da tua fé, cura, libertação, prosperidade, paz na tua família. Porque é a tua fé, aquilo que tu acredita. Se tu acredita que esse programa está levando a palavra de Deus com intenção de que você venha crer mais e mais, e essa crença te leve a alcançar as vitórias que você está precisando. Este é o ideal do programa, esta é a vontade do programa, e assim como Paulo está relatando as boas notícias trazidas por Timóteo, nós também queremos ouvir de cada ouvinte da rádio que nos relate as notícias boas que esta palavra tem levado ao seu coração, à sua família, à sua cidade, ao seu município. Essa é a ideia. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só Jesus pode te libertar das situações. E Jesus, a palavra de Deus aqui libertou os Tessalonicenses das imagens de escultura, de louvarem a outros deuses. E agora eles estão trazendo o testemunho que vale a pena crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo, então, ele relata, ele diz, olha, falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver assim como nós queremos vê-los. Então, esse é o desejo que nós temos no coração, é que vocês ouçam essa palavra, que tenha saudade, queira cada vez mais ouvir essa palavra e queira nos ouvir, porque aquilo que falamos é para que você venha ter as vitórias que você precisa. E Paulo estava muito contente, porque os Tessalonicenses estavam dizendo que eles tinham saudade daquelas palavras do evangelismo de Paulo, e nós queremos que esta palavra entre no vosso coração e vocês cada dia mais dê ouvido àquilo que é desejo do programa levar ao teu coração. E que você tenha sede de ouvir cada vez mais o programa, que
é um programa transformador na vida de cada ouvinte. Esse, então, é o desejo do nosso coração. Paulo diz assim: irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da vossa fé. Então, todos que fazem esse programa, todos que querem levar a palavra, todos nós temos necessidade. E temos tribulações também. Mas a nossa necessidade não impede que a gente leve a palavra até você. As nossas tribulações não impedem que nós levemos a palavra a você. É isso que Paulo está dizendo. Embora a necessidade dele e a tribulação que ele tinha, ele ficava animado. Por quê? Porque sabia da fé daquelas pessoas. Nós queremos ouvir de você, porque nós temos também necessidade, nós temos também tribulação, mas isso não tem impedido que nós levemos a palavra do Senhor até os vossos corações. E o que nós queremos é ter retorno de que essa palavra está mudando a vida de você. Paulo, ele diz que ficou alegre ao saber daquela fé. E nós queremos ver testemunhos de vitória. Ele diz assim: tão firme no Senhor Jesus. Então, como eles tinham fé e como ele estava firme no Senhor Jesus. Então, o que nós queremos, que você cada vez mais se afirme, pois agora visto que vocês estão firmes no Senhor Jesus. Então, o desejo do programa, o desejo da palavra, é que você cada dia mais fique firme no Senhor. O que é ficar firme no Senhor? É que o Senhor opere na tua vida as maravilhas que Ele promete. Cura, libertação, saúde, transformação de atitudes que você possa. Fique firme, buscando cada dia mais o Senhor Jesus. Busca o Senhor, diz a palavra. Entrega teu caminho a Ele, confia nele. E o mais ele fala. É isso que nós queremos, que você busque cada vez mais o Senhor, confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai cada dia mais operar na sua vida. Como podemos ser suficientemente grato a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Então nós também, como Paulo, queremos dizer, cada vez que alguém é curado, cada vez que alguém transforma a sua vida, cada vitória que você tem, nos deixa tremendamente feliz e grato a quem? A Deus, porque a palavra dele é quem transforma, a palavra dele é quem sara, a palavra dele é quem nos levou a confiar e a proferir isso que Paulo proferia e que nós proferimos, porque nós somos os intercessores levantados por Deus nesses exatos momentos para atingir os corações aflitos e trazer alívio e trazer liberdade ao cativo e liberdade a todos aqueles que crêem em Cristo Jesus. Ele diz assim, amado, Deus, por vocês todos, a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. Noite e dia, insistimos em oração para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Então Paulo, ele diz que ele orava dia e noite para que eles pudessem de novo estar com aqueles servos, para que fosse suprido aquilo que faltava ainda na fé daquele povo. É isso que nós queremos dizer para você. Nós oramos dia e noite para que o Senhor nos encha da sua palavra e possamos
levar até você e essa palavra possa completar aquilo que está faltando ainda para que você tenha a vitória que você necessita, que você está precisando. Nós temos orado dia e noite para que o Senhor encha na nossa mente a inteligência de interpretarmos a sua palavra, para que assim seja vós edificado em Cristo Jesus, na rocha verdadeira, que a sua casa seja construída na rocha que é Cristo Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, é que você cada vez mais, ao ouvir a palavra que o Senhor trouxe à nossa mente, possa chegar na tua vida e fazer como a chuva faz. A chuva ela não volta, a água que cai do céu não volta para o céu até cumprir a sua missão, que é molhar a planta para que ela tenha vigor e tenha vida e dê fruto, e fruto bom. É esse que nós desejamos, que a palavra do Senhor caia no teu coração como chuva e molhe e faça prosperar a vitória que você precisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti os seus olhos e tenha misericórdia de ti, te cubra de paz e te dê uma semana de vitória espiritual e material. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, 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 final de mais um programa, nesta segunda-feira de hoje, tarde linda, maravilhosa. Muito obrigado, viu, a todos que ficaram conosco nessas horinhas. Um abraço do programa Manancial de Água Viva da pastora Reni. Que o amor de Deus ilumine o coração de cada um nesta tarde de hoje, dando-lhe paz, amor, tranquilidade, livramento, saúde, salvação, que é um dos mais importantes. Amém? Obrigado a todos, obrigado a meus irmãos em Cristo, obrigado meu programador. Enfim, obrigado a todos que fazem parte desta rádio maravilhosa, que é a Rádio Maracaípe, em nome de Jesus. E eu deixo para meus ouvintes queridos, meu tchau, tchau. Manancial de água viva, fonte inesgotável, Deus formidável, Jesus é. Refrigera nossa alma, é quem nossa sede sacia, nosso manancial de água viva. Jesus é o príncipe da paz, a própria essência do amor. Dia e noite, noite e dia, está comigo em todos os momentos, é o meu Senhor. Fonte inesgotável, Deus formidável, Jesus é. Refrigera nossa alma, é quem a nossa sede sacia, manancial de água viva. Fonte inesgotável, Deus formidável, Jesus é. Refrigera nossa alma, é quem a nossa sede sacia, nosso manancial de água viva. Refrigera a nossa alma,
é quem a nossa sede sacia, nosso manancial de água viva. Manancial de água viva. Põe teu azeite em água, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.